Hoje, Deus tem confirmado algo muito importante, e eu, como pastor, seu pastor, eu quero te dar um conselho especial hoje pela manhã. Fique muito atento àquilo que Deus quer falar com você hoje. Ele já começou a falar, e Ele vai continuar falando. Porque eu creio que Deus, nesses dias, deseja levar a sua igreja, ou seja, cada um de nós, a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Então, para que isso aconteça, isso não depende de mim como pastor, não depende do coordenador do seu ministério como coordenador. Na verdade, isso depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. E para que isso aconteça, a gente tem que estar bem atento àquilo que Deus está falando, porque nos mínimos detalhes, Deus quer falar conosco. E às vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente se torna despercebido, disperso, e as coisas passam por nós, e nós nem percebemos. Mas eu estou te avisando que hoje Deus tem algo especial para revolucionar a sua vida com Ele. Deus já começou a nos falar hoje pela manhã, e na reunião que a gente teve aqui do louvor de manhã, e eu fiquei só observando, porque Deus já tinha me dado uma palavra. Então, tudo o que aconteceu só serviu de confirmação da palavra que Deus já tinha me dado antes, porque é exatamente isso. Deus me deu uma palavra hoje para falar a respeito de devoção. Devoção. Devoção é uma palavra um pouco estranha para nós, evangélicos, porque devoção, na nossa mente, lembra catolicismo. Quando a gente fala de devoção, a gente pensa em devoto. Quando a gente fala em devoto, a gente pensa em católico. Tá? Mas o português, a palavra devoção, tem o seu significado que vai além de uma religião. A palavra devoção, ela quer dizer dedicação íntima. Ou seja, aquele que é devoto a alguma coisa, ou dedicado, ele é dedicado intimamente àquilo. E é justamente sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Da devoção, ou de ser dedicado intimamente a Ele. Porque devoção é uma palavra forte. Devoção não é admiração. Devoção não é você gastar algumas horas no ano. Devoção é algo íntimo. Quantas horas, você que é mãe, quantas horas da sua vida você já dedicou aos seus filhos? Quantas horas? Você não tem nem como contar isso, né? Você não tem como contar isso porque em determinadas épocas da vida, a sua dedicação ou a sua devoção é integral. É integral. Você vive em constante estado de alerta. Quando eles são bebezinhos, então, a mãe vive em constante estado de alerta, sempre qualquer chorozinho, qualquer coisinha diferente, ela já está acordando, está vendo o que foi? O que foi? Dedicação total. E eu queria falar sobre devoção, porque na Bíblia nós encontramos diversos homens que expressaram a sua devoção, a sua dedicação a Deus de forma íntima. E é sobre isso que Deus quer falar conosco, porque é isso que Deus espera de nós. Uma dedicação de forma íntima. Nós estamos aqui no templo, é nosso costume vir ao templo, cultuar a Deus no templo, mas Deus quer ter um momento de intimidade com você, só com você. Na sua casa, você e Deus, onde ninguém está vendo, onde os olhos do pastor não estão, onde os olhos da congregação não estão,
onde só está você e Deus, é ali que Deus quer desenvolver. Porque, irmãos, essa é a chave para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. A chave para o desenvolvimento da nossa vida espiritual não está na reunião maior da igreja, não. Isso faz parte, mas não está. A chave do nosso relacionamento com Deus está na intimidade. No dia a dia, no tempo que nós dedicamos. Porque cada vez mais o mundo de hoje, a vida moderna, tem dito que nós devemos dedicar cada vez menos a Deus. Cada vez mais a vida moderna exige que a gente dedique cada vez mais ao trabalho, cada vez mais ao estudo, cada vez mais a isso ou aquilo, cada vez mais ao descanso, cada vez mais ao divertimento, mas nunca diz cada vez mais a Deus. Mas se nós queremos verdadeiramente sermos cidadãos do reino, efetivos, eficientes, nós precisamos entender que nós precisamos dedicar ou ser devotos ao Senhor, dedicados intimamente a Deus, de uma forma intensa. Intensa. Quando você quer passar numa prova e você precisa passar numa prova, porque o seu salário depende disso, o seu crescimento em determinado trabalho depende disso, você vai dedicar horas e horas para estudar, para que você passe naquela prova, para que você consiga. Deus espera de nós também uma mesma dedicação àquilo que é referente a Ele. Se você precisa de uma resposta de Deus hoje, quantas horas você está disposto, ou você está disposta a dedicar para que Deus fale com você? Então vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Gênesis 28, no versículo 16 e o versículo 17. 28, Gênesis 28, 16, 17 e 18. Fala da vida devocional ou da devoção de um homem que teve grandes respostas de Deus, um homem que foi grandemente usado por Deus, um homem que tem uma experiência tremenda para deixar para nós. Gênesis 28, 16 diz assim: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A primeira coisa que nós precisamos para ter uma vida de dedicação íntima a Deus é reconhecer que Deus está neste lugar. E qual é este lugar? É este lugar aqui? Sim, também, mas é no lugar onde eu estou. Porque aqui eu oro, aqui eu levanto minha mão, aqui eu choro, aqui eu pareço crente, mas lá quando eu estou sozinho, Jacó estava sozinho. Jacó estava no deserto sozinho. Mas lá ele teve uma experiência com Deus, um sonho, algo de Deus que ele reconheceu. Não, eu não estou sozinho aqui, Deus está neste lugar. E lá na nossa intimidade, lá quando nós estamos sozinhos, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, mas nós precisamos reconhecer, não estou sozinho, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Houve uma revelação, e essa revelação, irmãos, não é da carne não, essa é uma revelação do Espírito. Não foi a carne, nem o sangue que revelou a Jacó isso, mas foi o Espírito de Deus que revelou isso a ele. Olha, Deus está neste lugar, e nós precisamos de uma revelação espiritual, de que Deus está aonde nós estamos. Deus está com você, minha irmã, lá na sua casa. Quando você está lavando louça, você está arrumando o banheiro, Deus está com você. Deus está ali. E é ali que Ele quer ter uma intimidade com você. É ali que Ele quer ouvir a sua voz e ser ouvido por você. Jacó reconheceu isso. No versículo 17 ele diz: e temeu, aleluia. E temeu, porque não tem como você reconhecer que Deus está no lugar e você não temer. Porque a presença de Deus confronta com a nossa natureza pecadora. Foi o mesmo que Isaías experimentou quando Isaías chegou e viu os serafins e viu o trono de Deus. Ele temeu, ele falou: eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Então, quando nós reconhecemos que Deus está no lugar, isso gera um temor.
meu Deus, o Senhor estava aqui e eu não sabia. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu pensei que eu estava sozinho. Eu pensei que eu estava aqui lavando louça, lavando roupa sozinho. Eu pensei que eu estava aqui lavando meu carro sozinho. Eu pensei que eu estava aqui na sala vendo televisão sozinho. Eu pensei que eu estava aqui tirando uma soneca sozinho. Mas não, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E ele temeu. Aleluia. Olha só, e disse: quão terrível é este lugar. E nós pensamos assim, terrível é uma palavra estranha para se aplicar a Deus, mas Deus é um Deus terrível. Por que terrível? Porque Ele impõe terror aos inimigos. Deus é o Deus que impõe terror aos seus inimigos. Salmo 68 diz: levante-se Deus e sejam dispersos os seus inimigos. É verdade, Deus é um Deus terrível. Então, quando nós estamos do outro lado, quando nós estamos no pecado, e nós constatamos que a presença de Deus está ali, o temor vem no nosso coração, porque nós sabemos que Deus é um Deus terrível. Tem aquele comercial daquele inseticida, que diz assim, que ele é terrível, terrível contra os insetos. É verdade? E o nosso Deus é Deus terrível, terrível contra os inimigos. Mas quanto aos amigos, Ele é amável, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então Jacó viu e falou: quão terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Que revelação tremenda, irmãos. Que revelação tremenda esse homem teve. É impossível não temer. É impossível não se maravilhar. É impossível não ficar realmente estupefato. Essa é uma palavra estranha, né? Estupefato. Diante do fato que Deus está presente, que é a casa dele, que é a porta do céu, onde nós entramos. Irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, é por isso que antigamente, geralmente na porta das igrejas tinha assim uma placa dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Porque é assim, aqui é a casa de Deus, quão terrível este lugar, é a porta dos céus, é onde os pecadores entram e encontram salvação. E eu tenho que temer, sabe por que eu tenho que temer? Porque eu quero entrar nessa porta, eu quero entrar. E se não for em santo temor, eu não vou entrar. Glória a Deus. E ele continua no versículo 18, diz assim: então se levantou Jacó, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou o azeite em cima dela. Isso ele fez com a sua dedicação íntima, a sua devoção a Deus. Quando você está no lugar e você percebe que ali é a casa de Deus, a porta dos céus, não há senão nenhuma outra atitude, senão a de adorar a Deus e oferecer ao Senhor. É por isso que quando nós trazemos oferta e dízimo, antigamente as pessoas tinham mania de dizer assim: a oferta depois do louvor quebra o culto. Irmãos, não tem como quebrar, porque faz parte da nossa adoração. A oferta no meio do culto só vai quebrar o momento com Deus se a nossa cabeça estiver dominada por Mamon. Mas se nós reconhecemos que tudo vem das mãos do Senhor e que nós só estamos devolvendo aquilo que é dele, não, faz parte da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa dedicação ao Senhor, é com alegria. Muitos já devem ter visto um vídeo que tem na internet, de um senhor trazendo oferta, provavelmente lá na África.
Muitos já devem ter visto esse vídeo. E a alegria que eles trazem as ofertas, e tem um que excede em alegria. Porque ele vem dançando, mas ele dança muito. Ele não dança pouco, não, ele dança muito. Ou seja, ele vem louvando ao Senhor. Alguns vão olhar aquilo e falar assim, isso é um escândalo, não precisa disso. Lembra daquele comercial que diz que precisar não precisa? Não precisa disso para louvar a Deus, precisar não precisa. Mas Deus merece tudo. Você já viu esses grupos de hip hop que se apresentam nesses programas de competição? Já viu as acrobacias que eles fazem? Já viu as coisas que eles fazem? Ninguém diz não precisa. E eles estão fazendo por eles mesmos, estão fazendo para obter fama, estão fazendo para ganhar um prêmio. E quando nós falamos de Deus, não precisa. Levantar a mão não precisa. Chorar não precisa. Ficar de joelho não precisa. Para Deus nada precisa. Irmãos, é fato, Deus não precisa de nada. Mas não é por Deus que nós fazemos isso, é por nós mesmos. Quando eu amo alguém, eu quero expressar esse amor a alguém. Quando eu estou feliz por alguém, eu tenho que expressar essa felicidade por alguém. Se eu estou feliz na presença de Deus, eu vou expressar da minha maneira. Ah, mas eu sou tão tímido, então expresse da sua maneira. Agora, sabe de uma coisa, Deus não foi tímido para expressar o amor dele por você. Glória a Deus. Sabe, na questão de dedicação, da vida de dedicação, olha o que Davi fala no Salmo 57, versículo 8. Davi fala que algumas coisas precisam ser despertadas. Tem que haver um despertamento. E ele diz assim, Salmo 57, versículo 8. Desperta a minha alma, despertai a lira e a harpa, eu despertarei a alva. Ou seja, muitas vezes nós estamos adormecidos no que diz respeito a Deus. Sabe, a nossa paixão, o nosso amor, ele vai sendo amadurecido e se expressando à medida que nós vamos crescendo. Quando nós somos crianças, nós até achamos aquela menininha bonitinha, mas não passa disso. Quando nós vamos crescendo, numa certa idade, falando dos meninos, né? A gente fala assim, menina? Deus me livre, o que é isso? Aí, de repente, a gente chega numa idade e começa a ficar com os olhinhos assim meio caídos, olhando para as meninas, né? E é nessa idade que começa a crescer a paixão, o amor, é nessa idade que a gente começa a enxergar com outros olhos. Sabe, precisa haver um florescer na nossa vida espiritual, para nós começarmos a olhar para o Senhor com outros olhos. Nos apaixonarmos por Ele. Olharmos para as coisas de Deus e falar assim, não, isso não é só bonitinho, não. É altamente atrativo. Eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo parar de querer estar perto dele, eu não consigo, sabe, quando ele chega perto de mim, os meus olhos voltam para ele. Já viu gente apaixonada? Gente apaixonada assim, ele está numa boa conversando, a pessoa entra no ambiente, ele fica assim, aí a conversa já começa a perder o sentido, ele já começa a falar outra coisa, não fulano, porque ele, não é. Ele já começa a se perder, porque a cabeça dele começa a ficar dividida, ele começa a ficar olhando para o outro lado, ele não consegue mais se concentrar. É isso que precisa acontecer na nossa vida em relação a Deus. Sabe, começar a ficar tão apaixonado por Deus, que não consegue sair da nossa cabeça. Durante o dia todo eu estou pensando, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, que palavra tremenda. Puxa, eu não pensei como Deus pode suprir todas as coisas na minha vida. Ele supre tudo aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que nada vai me faltar. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor.
A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Meu Deus, eu estou tão cansado, eu sei que eu posso encontrar descanso na tua sombra. O dia todo a palavra vai nos falando, a palavra diz que até os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meu Deus, as minhas forças são renovadas em Ti, eu estou esperando em Ti, eu vou ter força para alcançar o meu objetivo, eu vou ter força para alcançar aquilo que eu estou esperando, porque eu estou esperando em Ti. Quando na nossa devoção, na nossa dedicação ao Senhor, nós entendemos isso, vivenciamos isso intensamente, todo dia, meu Deus. Isso revoluciona a nossa vida com Ele. Eu não simplesmente sei coisas a respeito de Deus, mas estou experimentando Deus o dia todo, todos os dias. Glória a Deus. E Davi diz isso, desperta. Tem que despertar, a nossa alma tem que despertar. Não apenas a nossa alma tem que despertar, mas tem que despertar o louvor também, desperta a lira, desperta a harpa, desperta o louvor dentro de mim. Salmo 40 diz assim, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. É necessário que Deus coloque um novo cântico na nossa boca. Ah, mas eu não canto nada, eu sou desafinado. Não, mas Deus não está interessado se você é afinado ou não. Ele quer colocar um novo cântico, sabe por quê? Porque é um cântico que exalta o nome dEle, a vida com Ele, a devoção a Ele, todos os dias, sempre, o dia todo, vai despertar isso em nós. Você não é nenhum Carlos Drummond de Andrade, nenhum Machado de Assis. Mas é possível que na sua adolescência, você já tenha tentado escrever um versinho de amor para alguém. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Você é a mais linda e mora no meu coração. Estou ficando bom com as palavras. Deixa eu te perguntar, você já tentou escrever um versinho de amor para Deus? Já tentou escrever alguma coisa de amor para Deus? Já se esforçou para achar palavras para louvar o Senhor? Isso faz parte da nossa dedicação, da nossa devoção. No Salmo 5, versículo 3. Nós vamos terminar com esse versículo. Salmo 5, versículo 3. Diz assim, pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e vigio. É interessante esse versículo porque ele fala de devoção cedo. A primeira pessoa que vai ouvir a minha voz de manhã vai ser o Senhor. A primeira pessoa que vai ouvir a minha voz de manhã não vai ser a minha esposa ou o meu esposo. Levanta, vai trabalhar. Ou os meus filhos, levanta, vai para a escola. Não, mas a primeira pessoa que vai ouvir a minha voz de manhã é o Senhor. Ele vai ouvir a minha voz. E vou apresentar diante dele a minha oração. Mas é interessante que o salmista fala tudo isso de uma vida de devoção. Mas depois dessa vida de devoção, ele diz, eu vigio. Porque Satanás está constantemente tentando roubar a nossa vida de devoção a Deus, a nossa dedicação a Deus. Constantemente ele está colocando desânimo, tristeza, situações, lutas à nossa volta, para que a gente desista de ter uma vida de intimidade com Deus. Por isso que depois de uma devocional, de você ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor, esperar o Senhor falar com você, você tem que vigiar. Porque a falta de vigilância arruína toda uma vida
de dedicação a Deus. Eu tenho que me dedicar ao Senhor e tenho que vigiar. Eu tenho que zelar por esse relacionamento que eu tenho com Ele. Assim como você tem que zelar pelo seu casamento, assim que você tem que zelar pelas suas amizades, assim que você tem que zelar pelo relacionamento que você tem em família, você precisa zelar por esse relacionamento que você tem com Deus. Porque há um adversário que é extremamente ciumento e violento. E ele se torna muito infeliz quando você está feliz com o Senhor. E é por isso que você tem que vigiar. Quantas vezes no seu relacionamento com Deus, você já desconfiou de Deus? Muitas vezes. Eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Olha a desconfiança. Ah, eu não sei, parece que Deus está longe. Olha a desconfiança. Ah, parece que eu estou falando e a oração está ficando presa no teto. Olha a desconfiança. Eu não sei o que Deus está pensando de mim, parece, não sei. Tudo está dando errado. Olha a desconfiança. E Satanás alimenta essa desconfiança. Quando Deus, que é teu amigo, é teu pai, é teu conselheiro, é o teu pastor, é o teu Senhor, Ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. Não pense você que eu estou esquecendo de você, ou que eu não estou ouvindo a sua oração, ou que eu estou te ignorando, ou que eu estou me atrasando de propósito só para te ver sofrer, para que você não veja a resposta. Não, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, e os pensamentos que eu tenho a respeito de você são de mal, não. Eu tenho pensado bem para você. Mas existem coisas, irmãos, que os nossos pais não vão evitar que nós passemos. Existem coisas que os nossos amigos não vão evitar que nós passemos. E existem coisas que Deus não vai evitar que nós passemos. Porque faz parte. Já viu aquela criancinha de recém-nascida sendo levada no posto de saúde para tomar vacina? Vem aquele agulhão. A mãe dá até no colo da enfermeira e fala assim: eu não quero nem olhar. A criança chora. Tem uns que nem choram, toma um susto e engole o choro. É extremamente doloroso mais para a mãe do que para a criança. Mas é necessário, faz parte. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus vai permitir porque faz parte. Vão fazer a gente crescer. A gente vai criar anticorpos. Vai ficar mais resistente. Vai ficar mais forte. E Deus sabe disso. Mas Ele nunca vai esquecer de você. Ele diz assim: olha, eu nunca vou me esquecer de você, nem vou te desamparar. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você, ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do filho que mama, eu, todavia, não me esquecerei de você. O Senhor quer que você preste atenção na sua vida devocional com Ele. Eu não sei como anda, eu não sei a constância que você tem lido a Bíblia na sua casa, eu não sei a constância que você tem orado a Deus na sua casa. Eu não sei se você só tem orado a Deus na hora que a coisa aperta e fala: ah, meu Deus, por favor, me ajuda. Mas a verdade é que Deus quer ter uma vida íntima com você todos os dias, uma conversa íntima com você todos os dias. E isso é um exercício, irmãos. As nossas amizades são aperfeiçoadas à medida que nós nos relacionamos com as pessoas, conversamos com as pessoas, e o nosso relacionamento com Deus também é aperfeiçoado à medida que nós conversamos com Ele, à medida que nós nos relacionamos com Ele. Então Deus espera que diariamente você tenha esse relacionamento. A Bíblia diz que Adão diariamente ia se encontrar com Deus na virada do dia. Diariamente. Isso precisa ser diário, isso precisa acontecer sempre.
O que acontece com as pessoas que nós não vemos muito? Nós começamos a não sentir falta delas. Se você começar a não ver muito o Senhor, você vai começar a não sentir falta dele. Você precisa ver o Senhor todos os dias. Todos os dias precisa acontecer um culto, uma festa, aonde você está, porque aonde você está é casa de Deus. Nós temos culto domingo, nós temos culto terça. Durante os outros dias da semana não temos cultos. Como é que eu faço? Aonde você está, precisa haver uma festa, uma celebração, algo que você mesmo dedique a Deus, um momento seu com Deus, um momento seu. Olha, mãe, não é um momento seu com seu filho, não é um momento em família, não. O momento em família é outro, eu estou falando seu. Porque lá em casa a gente tem um culto doméstico. Ok, mas é seu, e o seu? Porque o culto doméstico continua sendo uma igreja. É uma igreja menorzinha, mas é uma igreja. E você? É disso que Deus está falando. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem um propósito firme hoje. Despertar a nossa alma. Despertar algo em nós, ó Deus, que tem estado adormecido durante um bom tempo. Mas o Senhor deseja ter um relacionamento íntimo, próximo conosco. E eu sei que há pessoas aqui, Senhor, que precisam disso. Precisam muito disso. Porque estão experimentando derrotas, estão experimentando lutas desnecessárias, que são resolvidas, ó Deus, com um relacionamento contigo. Senhor, há pessoas aqui que nunca experimentaram, Senhor, um relacionamento tão próximo. Mas a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida deles. Que eles vão conhecer e prosseguirem conhecendo o Senhor. O Deus, sobre as crianças, sobre os adolescentes, uma experiência, Senhor, profunda contigo, de ouvir a Tua voz, de buscar ao Senhor. Pai, nós precisamos disso. Continua falando conosco, Pai, no decorrer desse dia. Continua falando ao nosso coração, abre os nossos olhos, assim como Jacó enxergou que ali era a casa do Senhor, o lugar onde o Senhor habitava, e ali era um lugar que era a porta dos céus. Abre os nossos olhos também, meu Pai, para enxergar isso, que onde nós estamos é o lugar onde a porta do céu está. E fala conosco, muda o nosso coração e muda a nossa mente. Abençoa, Pai, as classes da escola dominical, abençoa tudo que vamos fazer hoje, o almoço que vamos ter logo depois da escola dominical, abençoa também, meu Deus. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. E amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém.